O 4 por 100 metros rasos é uma das provas mais populares e aguardadas do atletismo nos Jogos Olímpicos, porque combina o chamativo de ter os velocistas mais rápidos da modalidade com a ideia de equipes representando os países. E o Brasil passou mais de uma década entre os melhores desta prova, mesmo sem ter nenhum atleta entre os mais rápidos na competição individual no mesmo período. Isso aconteceu principalmente pela formação de equipes bastante homogêneas e um árduo treinamento para se ganhar tempo nas passagens de bastão. O resultado foi a conquista de medalhas no masculino e no feminino em 3 edições dos Jogos nas décadas de 90 e 2000. E o Projeto Esporte vai contar agora essa bela história para você. O atletismo está entre os esportes que mais conquistaram medalhas para o Brasil em Jogos Olímpicos, junto com judô, vela e natação. Poucas destas conquistas, no entanto, vieram das provas de velocidade na pista. Mesmo sem um grande destaque individual nos 100 metros rasos, o Brasil teve seus primeiros lampejos no revezamento quando se classificou para as finais olímpicas da prova nos Jogos de 1980 em Moscou e em 84 em Los Angeles. O país, porém, se beneficiou naquele momento de algumas ausências importantes por conta de boicotes políticos nas 2 edições dos Jogos. O primeiro atleta a ganhar manchetes nas provas de velocidade no país foi Robson Caetano, que nos Jogos de Seul, em 1988, conquistou a medalha de bronze nos 200 metros rasos e ficou na 5ª posição da prova dos 100. Até hoje, ele é o único brasileiro a chegar na final da prova mais rápida do atletismo. Depois, ele cravou a marca de 10 segundos nos 100 metros rasos, recorde que perduraria por 35 anos até Eric Cardoso se tornar o primeiro brasileiro a correr na casa dos 9 segundos em 2023. Caetano foi um dos grandes nomes das provas de velocidade do atletismo brasileiro, com boas participações nos 100 metros rasos, mas seu destaque internacional era principalmente nos 200 metros, na qual, além do bronze em Seul, também venceu 3 etapas de Copa do Mundo e fechou a temporada de 1989 como líder do ranking mundial. Em sua geração de velocistas também figurava Arnaldo Oliveira, que correu na final do revezamento de 1984 e chegou na semifinal dos 100 metros rasos em 1988. Em 1996, o atletismo brasileiro chegou pressionado aos Jogos. Na edição anterior, em Barcelona, a equipe da modalidade não conquistou nenhuma medalha, algo que não acontecia desde Tóquio 1964. E em Atlanta, as coisas novamente não caminhavam bem nos primeiros dias de competição, com os atletas do país ficando pelo caminho. E o revezamento do 4 por 100 metros acabou se tornando a grande esperança. Junto com os veteranos Robson Caetano e Arnaldo Oliveira, o time contava agora com 2 jovens de 24 anos em ascensão. André Domingos já tinha estreado de forma tímida na equipe olímpica em Barcelona, com o 46º lugar nos 100 metros rasos e vinha de um bronze no Pan-Americano de Mar del Plata de 1995. O outro era Edson Luciano, que tinha iniciado a carreira naquele ciclo olímpico e tinha sido o 2º melhor representante brasileiro nos 100 metros rasos no Mundial de 1995 na Suécia. Nenhum dos 4 atletas estava entre os melhores do mundo. Na competição individual dos 100 metros nos Jogos, André Domingos foi o que conseguiu chegar mais longe, caindo nas quartas de final. Sendo assim, a aposta do revezamento estava na regularidade dos 4 atletas e principalmente no entrosamento nas passadas de bastão. E a estratégia deu certo. Enquanto o Canadá batia os Estados Unidos pelo ouro na frente, o quarteto brasileiro fez uma bela apresentação que contou com André Domingos fechando a prova para sacramentar o bronze logo à frente das equipes da Ucrânia e Suécia. Era a primeira medalha do Brasil nesta prova, mas não seria a última. 4 anos depois, o Brasil chegou aos Jogos de Sydney com um novo status no revezamento do 4 por 100 metros. André Domingos e Edson Luciano seguiram no time, mas tinham agora a companhia do estreante em Jogos Olímpicos Vicente Lenilson, de 23 anos, e Claudinei Quirino, de 30 anos,
que tinha competido em Atlanta nos 200 metros rasos, mas que somente agora chegava ao seu auge. A boa fase da equipe brasileira era mostrada pelo terceiro lugar no Mundial de Atletismo de Sevilha, disputado em 1999, em que bateu o recorde sul-americano com um tempo de 38 segundos e 5 centésimos. Com Maurice Greene e John Drummond em grande forma, os Estados Unidos eram os super favoritos para o ouro e todos sabiam que apenas um erro grave poderia tirar a vitória dos americanos. Assim, além de seguir com a aposta de uma equipe entrosada e perfeita nas passagens, mesmo que não tendo nenhum dos principais velocistas do mundo, o Brasil ficava de olho no desempenho dos rivais. E um dos mais importantes, a Grã-Bretanha, prata no Mundial de Sevilha, foi eliminado logo na primeira fase da competição ao deixar o bastão cair no chão. Nas semifinais, os Estados Unidos foram os únicos a correrem abaixo da casa dos 38 segundos. Cuba fez a segunda melhor marca, seguida por Brasil, Jamaica e Japão, todos separados por menos de 2 décimos. Na final, como era esperado, os Estados Unidos lideraram toda a prova, enquanto Brasil, Cuba e Jamaica lutavam logo atrás. Lenilson abriu para o Brasil, seguido por Edson Luciano. André Domingos, desta vez, foi o responsável por contornar a última curva e entregou o bastão para Claudinei Quirino, com o Brasil em terceiro, logo atrás de Cuba. O paulista arrancou então para fazer a ultrapassagem sobre o rival e fechar o revezamento na segunda posição. O Brasil conquistava, assim, uma histórica medalha de prata com a sua melhor marca na história em 37 segundos e 9 décimos, que seria superada apenas 19 anos depois no Mundial de Doha de 2019. E a tradição do revezamento do 4 por 100 brasileiro não parou por aí. Apesar de ficar em oitavo em Atenas 2004, o país voltou a mostrar a sua força em Pequim 2008. Com a equipe formada por Vicente Lima, Sandro Viana, Bruno de Barros e José Carlos Moreira, a seleção ficou na 4ª posição. 9 anos depois, o time jamaicano perdeu sua medalha de ouro por conta do doping do atleta Nesta Carter, após uma reanálise dos exames da época. Assim, os brasileiros subiram para a 3ª posição e receberam sua medalha de bronze em cerimônia na Suíça em 2019. E na mesma competição, as mulheres também tiveram seu grande momento. O time formado por Rosemar Coelho Neto, Lucimar de Moura, Thaísa Preste e Rosângela Santos, mesmo também sem contar com uma atleta de ponta no individual, terminou em um ótimo 4º lugar que se tornou bronze com a desclassificação da equipe russa também por doping. Assim, elas conquistaram a primeira medalha feminina para o Brasil na modalidade. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar a sua curtida, assinar o canal do Projeto Esporte e seguir o nosso Instagram no @canal Projeto Esporte.